palavra, Glória a Deus. mas Deus dá sabedoria pra gente, em nome de Jesus. E ali ele foi escolhido, né, irmãos? E Deus chamou ele pelo nome. E eu creio que nessa noite, cada um que está nessa noite aqui é escolhido e chamado pelo nome. Ele conhece o nome de cada um que está aqui nessa noite. Ele conhece seus corações, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece tudo que nós fizemos nessa terra, irmãos. Ele conhece tudo que a gente peca, o que a gente faz, o que a gente não deixa de fazer. Tudo Ele sabe, porque Ele é nosso Deus. E eu creio, irmãos, que nessa palavra aí, né, Ele passou pelas águas e a prova dele foi passar pela água. E ali ele não se afogou. Por que ele não se afogou? Porque ele teve fé. Ele teve fé no Senhor. E ali eu creio também, irmãos, que foi passado pelo fogo. E ali ele passou por aquele fogo e não tinha brasas. Por que não tinha brasas? Porque ele tinha a fé do Senhor. Porque se a gente não tiver a fé do Senhor, a gente é queimado, irmãos. Mas a gente tem que ter a fé, a gente tem que ter compromisso com o Senhor. Nós temos que se apoiar nos pés dele e clamar a presença do Senhor. Porque o Senhor está com nós. O Senhor não abre mão de nós. Ele sempre está com nós 24 horas. E por que a gente não está 24 horas orando pelo Senhor, buscando por nossas famílias, por nossos filhos? Nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que buscar a presença dele. Porque Ele salva e liberta, irmãos. Ele cura. E nós estamos fazendo pouco ainda para Ele. Nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Porque foi Ele que deu vida para nós. Ele que chamou nós. É Deus, aleluia. Porque se não fosse Ele, irmãos, o que seria de nós desse mundo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, em nome de Jesus. E ali Ele não se queimou. Por que ele não se queimou? Porque ele teve fé. Imagina tu passando dentro de um fogo. Glórias a Deus, aleluia. Brasas. E aquele fogo fervendo ali, ele passou. E será que nós temos fé, irmãos? Será que nós temos tanta fé que nem ele? Porque se a gente não tiver fé, irmãos, a gente não adianta a gente nem estar na casa do Senhor. Não adianta a gente estar na casa do Senhor se a gente não tiver fé e se não se entregar para Ele. Não entregar o teu coração para Ele. Não adianta nós estar aqui louvando só para louvar e não ter fé na presença do Senhor. Não adianta nós estar pregando aqui e não ter fé também. Porque Deus colocou lá na casa, irmãos, para pregar a palavra a verdade. A palavra tem que ser a verdade, doe quem doer. Porque tem que ser dita. Vai chegar naquela hora e Ele vai cobrar. Por que tu não pregou a verdade? Por que tu não falou a verdade? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que falar a verdade, irmãos. Porque nós temos um chamado com Deus. Cada um foi chamado. O Senhor escolheu nós, irmãos, para guerrear com os demônios. Deus deu o escudo para cada um e a espada. Mas nós temos que levar o evangelho do Senhor. Nós temos que levar a presença do Senhor. Coisa boa, você está passando na estrada e passa por um que não é cristão. E ele olha assim, meu Deus, que brilho é esse? Ele vai perguntar, que brilho é esse no teu rosto? E tu vai falar, Espírito Santo. Mas eu quero conhecer então esse Deus. E através de nós, irmãos, que eles vão conhecer Deus. E através de nós que eles vão levar a palavra para eles, vão conhecer Deus. O que Deus faz nas nossas vidas, o que Deus fala, o que Deus cura, liberta e salva. Porque se não for Ele, irmãos, o que crescia de nós? Queria ser desse povo na casa do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Deus está mandando dizer para ti já nessa noite. Eu estava aqui sentado. E o Senhor nessa noite está dizendo assim, ei filho, muitos não dão bola para ti. Muitos te julgo. Mas nessa noite, na tua mão direita, eu estou botando a minha espada. Aleluia a Deus. E na mão esquerda, eu estou botando o meu escudo. Glória. Glória a Deus. Continue assim na casa do Senhor, o jeito está vindo. Porque eu vou te usar na minha obra. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Deus vai usar muitos jovens na casa do Senhor. Por que Deus vai usar muitos jovens na casa do Senhor? Porque muitos cristãos conhecem a palavra, irmãos. Muitos conhecem o louvor e a oração e não vêm buscar a presença do Senhor. Porque se o irmão for uma coisinha, o irmão já sai da igreja. Meu Deus. Já não quer ir no ministério, já não quer buscar a presença do Senhor. Fala, Jesus. Mas o Deus vai usar os pequenos, vai levantar os pequenos na casa do Senhor. E através dos pequenos que Deus vai usar mais ainda. Glória a Deus. Eu, por mim, nós não precisamos nem pregar aqui. Por mim, botava essa criança a pregar e eu ficava escutando a criança. Aleluia! Por quê? Porque Deus usa as crianças. É verdade. E muitos não dão bola para as crianças, irmãos. Mas é onde que Deus opera, onde que Deus fala com nós. Às vezes a gente vai na casa do Senhor, irmãos, e um irmão ora, e a gente às vezes nem é curado naquela oração. Mas manda uma criança para ver. Bota uma criança para orar na nossa cabeça. Deus usa. Ele usa quem Ele quer. E ali, irmãos, ele passou por aquele fogo, nada aconteceu com ele. Não se queimou, não foi ferido a nada. Porque a gente tem que ter fé, muita fé no Senhor. Porque se eu não tivesse fé, irmãos, Deus não tinha me arrancado dentro de um cemitério, Meu Deus. aonde que eu fazia macumba, Deus. aonde que eu trabalhava para os demônios, Deus. aonde que eu bebia sangue e comia tudo que tinha que comer. Amando Jesus. E ali o Senhor trabalhando no meu coração, irmãos. Ali o Senhor foi trabalhando, vamos modelando. Porque eu tinha um chamado com Ele. Eu tinha um chamado com o Senhor. Cada um tem um chamado aqui. Deus arrancou nós de lá, irmãos. Deus arrancou nós do mundo para nós servir a Ele. Não servir os demônios. Porque Deus, irmãos, vai chegar o dia, irmãos, de buscar a igreja. E tem muitos que vão ficar. Tem muitos que vão ficar cristão ainda. Que não querem buscar a presença do Senhor. Não quero dobrar o seu joelho, não quero clamar nos pés, não quero fazer o evangelho na rua, não quero levar a palavra para aqueles que estão embaixo das pontes, não quero levar a palavra para aqueles que estão dentro dos asilos, não quero levar a palavra para aqueles que estão dentro do presídio. Mas Deus quer falar com cada um, irmão. Como Ele tirou nós do mundo, Ele quer tirar essas pessoas também que estão na rua. Ele quer tirar essas pessoas das drogas. Mas para tirar essas pessoas da rua, irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor na rua. Nós temos que levar a palavra para eles, buscar eles. Porque Deus, irmãos, Ele ungiu nós, não foi o homem. Foi Ele que ungiu. É verdade, Senhor. Foi Ele que ungiu. Ei, meu filho, vou te ungir, mas tu vai buscar minhas almas. Ei, meu filho, eu te ungi pastor, mas tu vai levar a palavra. Ei, meu filho, eu te ungi missionário, mas tu vai lá levar a minha palavra e buscar aquela alma. Aquela alma que eu te botei nas tuas mãos. Meu Deus. Tu traz a alma ali na minha casa. E o pastor que tem que ter aquela alma com ele. É verdade, Senhor. Porque se a gente, irmãos, não souber falar É verdade. com as almas, é fácil a gente botar pra rua. Meu Deus. É a coisa mais fácil botar pra rua, irmãos. É verdade. Aleluia! E tem muitas almas que precisam da gente. Muitas almas chorando. Muitas almas pedindo socorro para nós. Tem muitos cristãos que passam pela rua e nem cumprimentam seu irmão. Mas dentro da casa do Senhor é outra pessoa. E na rua é diferente. A gente tem que ser o que é na casa do Senhor e na rua também. Meu Senhor Jesus. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo dentro da casa do Senhor. Nós temos que dar o exemplo em tudo, irmãos. Nós temos que vigiar em tudo. Tudo que a gente fala. Tem algo que a gente não pode falar, porque vai magoar o irmão, vai magoar a irmã. A gente tem que vigiar. Porque o demônio está furioso com nós. O que mais ele quer é tirar a gente da presença do Senhor.
O que mais ele quer é separar casal, desmanchar casamento. Aonde tu tem um joelho dobrado, onde tu busca a presença do Senhor, o inimigo não tem força. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade de entrar aqui na casa do Senhor. Aonde que levanta as suas mãos, demônio cai. Aonde tem oração, demônio cai, irmãos. Aleluia. Jesus. Por que a gente abre o culto sempre com oração? Porque a gente não sabe o que vai vir lá da rua. Porque se tu não abrir um culto com oração, irmãos, só misericórdia. Meu Deus. É só misericórdia, irmãos. Por isso que a gente tem que estar em jejum. É verdade, aleluia. Tu tem que estar em jejum aqui atrás, ó. Para abrir um culto. Se tu não estiver em jejum e oração, irmãos, o inimigo é fácil de entrar na casa do Senhor. Meu Deus, verdade. Já falante. O inimigo entra, irmão. Aonde tu te deixar uma brechinha, ele vai entrando. Mas eu creio que nessa noite, irmãos, porque circo de oração, né, irmãos? Glória a Deus. Por que é circo de oração? Oh, Deus. Oração. Oração liberta a gente, salva, cura. A oração, irmãos, fortalece a gente. A oração, quando tu tá triste, magoado, tu dobra o teu joelho, sai tudo para fora. Por isso tem que ter oração de libertação. Tem que ter oração de libertação para libertar. É verdade, Jesus. Tirar aquele mal, Deus. tirar aquela inveja, olho grande, Meu Deus. aquelas contendas com o irmão, fofoca. Meu Senhor. A pior coisa que tem na casa do Senhor é a fofoca. Olha o que está acontecendo no mundo. Ninguém está se separando ainda, irmãos. A hora que a trombeta tocar e suar, é tarde. É tarde, irmãos. O Senhor vai dizer: ei, se afasta de mim. Quando eu te chamei, tu não quis. Vai subir aqueles que foram escolhidos, irmãos. Que estão firmes na rocha, na presença do Senhor. Aqueles que querem o evangelho de verdade. Aqueles que querem buscar a presença de verdade. Eu vou, antes de entrar na igreja, irmãos, eu falava, passava pela igreja, assim, o que eu quero nessa casa do Senhor? Só tem louco gritando. Mas eu estava ainda na macumba, irmãos. Eu falava: olha aqueles crentes lá, aqueles crentes que querem bater na porta da minha casa. A minha mãe falava assim: vai lá atender. Eu disse: eu não vou. Vai lá atender tudo. O que eles querem na porta aí falando de Deus? Mas Deus foi me espremendo. Deus foi apertando. E tanto que ele me apertou, irmãos, eu parei dentro de um hospital. Meu Deus. Dentro do hospital, aonde que eu não mexia a perna, aonde que não metia braço, nada. E ali o Senhor falava assim: não te preocupa. Não te preocupa, que não é para a morte. Porque eu quero trabalhar no teu coração. E ali o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi me mudando, irmãos. Ali o Senhor foi me mostrando tudo que era para mostrar. Ali o Senhor me mostrava inveja, brigas, tudo que tinha que ver. E eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar desse hospital, eu vou mudar, vou fazer teu evangelho do jeito que tu quer. Glória a Deus, aleluia. E eu, irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Eu não era para estar aqui. Porque 1% de vida, irmãos, para eles é desligar os aparelhos. Deus da glória. E eu tava 1%. E a quando aquele médico abriu aquela porta, eu tava de olho regalado para ele. Deus de misericórdia. Ele falou assim: ei, tua família está aqui já para tirar os aparelhos e se despedir de ti. Meu Deus. E o médico falou assim: olha, eu quero conhecer esse Jesus, porque tu é cristão, né? Glória. E tinha muitas pessoas, irmãos, que oravam por mim. Deus.
Muitas pessoas que estavam no grupo orando por mim. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Por isso que eu falo, irmãos, Oh, Espírito. nós temos que buscar mais o Senhor, Aleluia. buscar mais a presença dele. Aleluia. Eu falo assim pra mim, irmãos, eu tenho que buscar mais também. Aleluia, Deus. Deus. Eu não tenho vergonha de falar, não, irmãos, porque às vezes a minha esposa me chama, me puxa as orelhas. Ela fala: ei, tu tem que orar mais, Glória a Deus. tu tem que buscar mais. Mas tu acha que eu vou ficar bravo com o que ela falou? Não. Eu pego meu telefone e vou pro meu quarto. Aleluia. E ali eu começo a falar com o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei ler, irmãos. Não tem vergonha de falar. Eu não sei. Mas eu peço para ela botar no telefone a pregação e ali eu fico escutando. Aleluia, Deus. E Deus usa qualquer um, irmãos. Mas tu tem que entregar para Ele. Glória a Deus. Tu tem que entregar de coração para Ele. Aleluia, Deus. Porque se tu não entregar de coração, irmãos, não adianta. Aleluia, Deus. Forte. Glória a Deus, aleluia. Deus santo e Deus tremendo. Aleluia. Em nome de Jesus, irmãos, queria estar louvando o nome do Senhor. Até aqui, né, irmãos? Se passar daqui não é mais vir, né?